Quantas vezes você talvez negociou um jantar com a sua esposa ou com o seu marido, porque o trabalho te colocou uma demanda que você não esperava, ou porque surgiu alguma coisa, você precisou fazer uma hora extra? Quantas vezes isso acontece? Ou quem sabe você deixou de ter um tempo com teu pai, com a tua mãe ou com teu filho, justamente porque surgiu um compromisso de última hora e você não conseguia falar não para aquilo. A verdade é que muitas vezes nós colocamos aquilo que é emergencial na frente daquilo que é essencial. Muitas vezes nós colocamos as necessidades à frente da prioridade. É só você pensar que às vezes a gente negocia o nosso exercício físico para ficar um pouco mais sentado no sofá, sim ou não? Muitas vezes o nosso sentimento imediatista que nós temos é justamente esse de trocar o que é essencial por aquilo que é emergencial. Trocar aquilo que é prioridade por uma necessidade momentânea. Sabe, o grande problema disso tudo, e talvez você vai começar a se identificar com aquilo que eu estou falando, é que nós levamos isso muitas vezes no nosso relacionamento com Deus. Quantas vezes nós deixamos de lado a presença do Senhor, quantas vezes nós deixamos de lado a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus, por outras emergências que aparecem no meio do caminho. Eu tenho certeza que talvez hoje você enfrentou diversas emergências que tentaram te impedir de estar aqui. E talvez você passa por isso em diversos outros dias, diversos momentos, porque muitas vezes o que o diabo quer fazer é justamente nos tirar daquilo que é prioridade. É justamente colocar as necessidades à nossa frente e até esfregar a nossa necessidade na nossa cara, para que a gente negocie a prioridade, para que a gente troque aquilo que é essencial. Mas sabe, eu preciso te falar uma coisa: a presença de Deus não é um plus na sua vida. O seu relacionamento com Deus não é algo a mais que você pode ter ou não. A presença de Deus é tudo. O seu relacionamento com Deus é essencial para a sua existência. O seu relacionamento com Deus é essencial para a sua vida. Sabe por quê? Porque eu e você fomos criados para nos relacionarmos com Ele. Talvez você vive uma vida inteira com um buraco no teu peito, sem saber o porquê você nunca se sente completo. Não importa o quanto de conquistas, quanto de coisas você compra, quanto de viagem você faça, filhos que você tem, nada nunca preenche esse vazio que você sente, exatamente porque esse vazio é justamente o seu relacionamento com Deus. Não tem como negociar aquilo que é essencial, e é o que muitas vezes nós fazemos. Muitas vezes nós trocamos o essencial, que é o nosso relacionamento com Deus, estar na presença do Senhor, por conta de emergências, por conta de sentimentos de emergência, de vontades emergentes. Mas sabe, eu creio que nessa noite nós vamos viver uma mudança de comportamento. Eu creio que nessa noite você não vai mais ser alguém que vai viver pelas suas vontades, mas viver pela vontade de Deus. Eu creio que nessa noite existe uma mudança de comportamento. Você não vai mais viver por aquilo que é emergencial, mas por aquilo que é essencial. Você não vai mais trocar necessidade, você não vai mais trocar prioridade pela necessidade. Você vai viver aquilo que é essencial na presença de Jesus. Sabe, porque muitas vezes o que o diabo tenta fazer é justamente fazer com que a gente transforme pedras em pães. Quando você lê ali aquele momento que Jesus está sendo tentado no deserto, Jesus está passando por um momento de jejum e ele está com fome, e o que o diabo oferece para ele é justamente: olha, resolva a tua necessidade emergente, transformando pedras em pães, você vai matar a tua fome. Mas justamente agir de forma emergente, agir de forma ansiosa, tiraria Jesus do propósito que o Pai tinha para ele. Eu preciso te falar uma coisa: muitas vezes o que tem acontecido talvez na tua vida é o diabo fazendo você transformar pedras em pães, fazendo você tomar atitudes, decisões que só vai te satisfazer naquele momento, mas que está te roubando do seu relacionamento com Deus. Pensando nisso, eu gostaria que você lesse comigo João, no capítulo 12, a partir do versículo 1.
João 12:1. A Bíblia diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que é um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Sabe, muitas vezes o que faz com que eu e você, a gente negocie o que é essencial, o que faz com que a gente negocie o nosso relacionamento com Deus e estar na presença de Deus, é o ambiente que nós estamos inseridos. Você sabia que o ambiente que você vive, os lugares que você frequenta, influenciam diretamente nos resultados da sua vida? Eu vivi esses dias uma experiência assim. Eu estava decidido, não sei se você sabe, mas eu vivo em dieta. E eu voltei a correr, voltei a treinar. Eu estava com o objetivo de correr uma meia maratona. Eu falei, cara, eu preciso mudar algumas coisas no meu comportamento alimentar. E eu falei assim para Nanda, eu falei, Nanda, a partir de agora, todo dia, a última refeição que eu faço é às 6 da tarde. Eu falei, vai ser assim pro resto da minha vida. Impossível, eu sabia que eu ia falhar em algum momento, mas eu quis acreditar nisso. O que aconteceu naquele mesmo dia? Naquele mesmo dia o meu irmão me ligou e falou, cara, Aniele vai fazer pastel hoje à noite. Eu estou te convidando. E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem para ele e falei assim, ó, cara, tudo bem, eu e a Nanda a gente vai, a Nanda come, eu não vou comer. Ele, por que não? Eu falei, cara, porque eu comecei hoje um processo, tal. Ele falou, cara, para, amanhã você começa, tal, não sei o que, o diabo falando, brincadeira. E ele falou, cara, depois você começa, não tem problema. Eu falei, não, eu preciso começar hoje, se eu não começar hoje, eu não começo nunca, tal, beleza. E eu cheguei naquele lugar. Mas o ambiente me envolveu de tal forma que eu fui que mais comeu o pastel. Eu caí muito rápido. E quando eu caí feio. Porque se eu estivesse num ambiente em que pessoas estavam compactuando com o meu pensamento, eu não teria caído. Eu não teria fugido do meu propósito. Porque quando eu olhasse para o lado, eu iria ver pessoas que estariam me incentivando a continuar firme e não a desistir. E é justamente por isso que o ambiente que você está inserido faz total diferença sobre os resultados que você vai ter na tua vida. E agora eu não estou falando sobre saúde, sobre dieta, eu estou falando sobre vida espiritual. Quantas vezes tem pessoas que estão andando tristes, frustradas, depressivas, justamente pelos ambientes em que estão frequentando. Justamente porque estão inseridas, frequentando lugares que não condizem, não combinam com alguém que se relaciona com Jesus. Sabe o que eu mais recebo de perguntas de adolescente? É falando assim, Gabriel, é pecado eu ir em tal lugar? Gabriel, é pecado eu fazer isso, fazer aquilo outro? Eu falo assim, cara, sempre que você for para algum lugar, você fala assim, ó, imagina Jesus naquele lugar. Eu não preciso responder mais nada. Imagina Jesus naquele lugar, como ele iria se comportar. Você pode falar, Gabriel, Jesus ia em festa. Eu não estou falando para você deixar de ir em festa, mas a questão é como Jesus se comportava nos ambientes e como os ambientes influenciavam ele ou não. Muitas vezes nós carregamos esse sentimento, não, eu sou forte demais, eu estou muito convicto daquilo que eu penso. Eu estava convicto, eu tinha certeza daquilo que eu precisava fazer, mas o ambiente estava me influenciando a fazer algo diferente. E sabe por que muitas vezes você não vê o teu relacionamento com Deus indo para frente? Sabe por que muitas vezes você está andando depressivo, para baixo, triste, desanimado com a vida, desanimado com a obra de Deus na tua casa? Porque você precisa mudar o ambiente que você está frequentando. Você precisa mudar o ambiente que você está inserido. Quando nós trocamos o ambiente que nós estamos, nós vamos ver resultados diferentes do que aquilo que nós estamos vendo. O ambiente nos influencia de forma negativa, mas o ambiente também nos influencia de forma positiva. Aqui nós estamos olhando para Maria e Maria foi influenciada por um ambiente de adoração.
Maria foi influenciada por um ambiente de adoração a Jesus. Maria foi influenciada por um ambiente onde pessoas estavam ali, reunidas com o mesmo objetivo que ela. Ei, você quer ver a sua vida mudando? Você quer ver o seu relacionamento com Deus mudando? Começa a trocar o ambiente. O ambiente que você está, se hoje é um ambiente que não agrada a Jesus, se hoje é um ambiente onde as pessoas se reúnem e ali não saem coisas que provêm de Jesus, começa a trocar e se colocar em ambientes de pessoas que estão vivendo o mesmo que você. Começa a procurar ambientes de pessoas que estão buscando o mesmo que você. Sabe por quê? Talvez existem coisas que você fala assim: meu Deus, eu nunca pensei que eu daria esse passo de fé na minha vida. Você vai começar a dar a partir do ambiente que você está. Talvez você fale assim: Deus, eu nunca imaginaria que eu estaria vivendo essa vida ministerial que eu estou vivendo. Você vai começar a viver por conta do ambiente que você está inserido. Talvez você fale assim: Gabriel, eu nunca imaginava que Deus ia me usar dessa forma. Você vai começar a ver isso acontecer porque você está num ambiente que favorece o favor de Deus sobre a tua vida. Muitas vezes nós queremos o favor de Deus num ambiente que não combina com Deus. Eu preciso trocar os ambientes, sabe? É necessário ter coragem. É necessário ter coragem para isso, porque está diretamente ligado com os resultados que eu vou ter na minha vida e com o que você vai ter na tua vida. A segunda coisa que influencia são as opiniões. Repara, ali naquele lugar, mesmo naquele ambiente, tinha uma pessoa que lançou uma palavra para tentar parar a adoração de Maria: Judas. E por mais que talvez a fala dele parecesse bonita e legal, o pensamento dele era um pensamento mentiroso. Era carregado de segundas intenções. Mas Maria decidiu não dar ouvidos para Judas. Sabe, muitas vezes quando você estiver ali, dando os passos na tua vida com Deus, dando os passos na tua vida empresarial, você está ali fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, dando passos de fé, muitas vezes vão vir opiniões que estão fantasiadas de boa vontade, mas só estão tentando te atrapalhar. Muitas vezes vão ouvir palavras que parecem ser boas palavras, mas só está tentando impedir o agir de Deus na tua vida. Sabe, tem gente, presta atenção nisso, tem gente que a vida dela é ver a tua desgraça. É forte isso. Existem pessoas que se alimentam da tua dor. Existem pessoas que estão se alimentando de você indo lá e chorar e contar os problemas da sua vida. E você fala: meu Deus, essa pessoa é muito minha amiga. Não, ela está se alimentando, aquilo faz bem para ela ver você mal e ela estar bem. Tome muito cuidado com as opiniões que as pessoas têm dado sobre a sua vida. Sabe por quê? Muitas vezes nós falamos assim: não, entra por um ouvido, sai pelo outro. Mas é mentira isso. Tudo aquilo que entra, você primeiro discerne. É impossível alguém lançar uma palavra sobre você e você não refletir sobre o que a pessoa falou. E a pergunta que eu te faço é: quem você tem ouvido? Quem está falando no teu coração? Quem está dando opinião sobre a tua vida? Maria decidiu silenciar a voz de Judas e ouvir a voz de Jesus. O que eu preciso te falar essa noite aqui, palavra de vida, vem comigo nisso. Está na hora de você silenciar a voz do mentiroso. Está na hora de você silenciar a voz das pessoas que só querem o teu mal, das pessoas que só querem te afastar de Jesus, das pessoas que estão tentando minar o teu sonho, impedir o teu avanço, impedir o teu crescimento. Está na hora de você olhar para isso e falar: não, eu não dou ouvidos para você. Você não vai parar o agir de Deus na minha vida. Você não vai parar a minha adoração. Sabe quantas vezes as pessoas vão falar para você: você está fazendo demais, você está se entregando demais, não precisa tanto assim ir para a igreja, não precisa tanto assim orar o tanto que você ora. Está na hora de você olhar para isso e falar: não, eu silencio essa voz, eu só vou ouvir a voz de Jesus. Só fala no meu coração a voz de Jesus. Ei, para de ouvir pessoas que não ouvem Jesus.
Nosso grande problema é que muitas vezes nós damos ouvido para pessoas que não estão ouvindo Jesus. Você quer uma regra sobre pessoas que você tem que ouvir? Se essa pessoa está ouvindo de Deus, eu ouço essa pessoa. Se essa pessoa não está ouvindo de Deus, eu silencio essa voz e continuo avançando em direção àquilo que Jesus está falando. Não deixe as opiniões te roubarem da presença de Jesus. E a terceira e última coisa para a gente encerrar: precisa existir dentro de nós um senso de urgência. Sabe o que Jesus fala aqui é muito lindo. Ele fala assim: olha, essas obras sociais vocês vão poder fazer depois, e vocês vão sempre ter oportunidade para fazer isso, mas me adorar talvez pode ser a tua última chance. Sabe, nós precisamos ter senso de urgência. Quantas vezes nós estamos priorizando tantas coisas em nossas vidas que são vento, não são nada, é um sopro, é passageiro. Quantas vezes você está deixando de viver 100% do teu relacionamento com Jesus por conta de um namoro? Quantas vezes é isso que está te roubando da presença dele? Você está deixando isso acontecer? Silencia essa voz, sai desse ambiente e entenda o senso de urgência. Mais importante é o meu relacionamento com Jesus do que qualquer outra pessoa na minha vida. Quantas vezes você está deixando de ter um bom relacionamento com Jesus porque esse trabalho está te roubando de estar na presença dele, está te levando a fazer coisas que não combinam com a tua fé? Sai desse lugar e tenha fé que Jesus pode te sustentar e abrir outras portas para você. Não é esse trabalho que te sustenta, é Jesus. Não é esse patrão, não é essa empresa, não é esse funcionário, não é isso que te sustenta. Quem te sustenta é Jesus. Quando eu tenho senso de urgência, de que aquilo que mais importa é eu estar na presença do Senhor, é eu não negociar a presença dEle, não negociar fazer a vontade dEle, tudo se torna passageiro, tudo se torna menos importante, porque o mais importante é fazer a vontade do meu Deus. O mais importante é estar na presença dEle. Eu negocio dinheiro, eu negocio fama, eu negocio poder, eu negocio relacionamento, eu negocio tudo, mas eu não vou negociar estar na presença do meu Jesus. Eu não vou negociar fazer a vontade do meu Pai. Eu não vou negociar de ouvir a voz dEle e seguir a voz dEle. Se você crê nisso essa noite, fique de pé no seu lugar, gostaria de orar com você. Sabe, eu creio que existe nessa noite uma unção de urgência sobre